Amante inocente, prometida desde os 21 anos, descobre a verdade sobre seu destino. Aquelas luzes cintilantes no elegante restaurante pareciam prometer uma noite mágica, mas para Laura tudo parecia um pesadelo disfarçado. Desde os 21 anos, ela vivia sob as expectativas da família, com o coração preso em um noivado arranjado. Rafael, um empresário carismático, sempre era saudado como o sonho de qualquer família. Mas quem era Laura realmente? A jovem se via sentada à mesa, um sorriso ensaiado nos lábios, enquanto seus olhos se perdiam no vazio. O que era amor, afinal? Um acordo ou um sentimento genuíno? Era um dilema angustiante. No início do jantar, tudo seguia normalmente. A conversa fluía, as risadas ecoavam no ar. Rafael parecia tão à vontade ao apresentar Laura, a sua antiga amiga Sofia. Mas quando os olhares de Laura e Sofia se cruzaram, um ímpeto surpreendente cortou o ambiente. Um arroubo de conforto. Uma conexão instantânea. Laura não pôde evitar um leve aperto no peito. Sofia era encantadora, com um brilho nos olhos que parecia entender as tormentas que Laura enfrentava. Como sua alma poderia sentir tanta afinidade em meio a um turbilhão de obrigações? Você é linda, Laura. Rafael certamente tem sorte, disse Sofia, a voz doce soando como música. Mas Laura sentiu um nó na garganta. Era mesmo sorte? Que liberdade havia em escolher um caminho imposto? Enquanto conversavam, as palavras de Sofia deixavam uma marca. Laura começou a refletir sobre sua própria felicidade. Ela estava ali, cumprindo um destino traçado. Mas e se amar a Rafael fosse apenas uma nova maneira de amar o que esperavam dela? A atmosfera ao redor parecia mudar, como se um segredo se aproximasse à superfície. Rafael, sempre tão carismático, estava mais distante, perdido em suas próprias conversas, longe dos olhos curiosos de Laura. O que havia nas entrelinhas dessa relação? Quando o jantar finalmente chegou ao fim, a preocupação de Laura se intensificou. Durante a conversa, um nome subiu à tona. Fortuna. Laura sentiu um frio percorrer sua espinha. Histórias de um pacto familiar para proteger uma herança ancestral surgiram do nada, revelando que seu noivado não era apenas uma união, mas uma combinação de interesses que envolvia muito mais do que amor. Um peso esmagador tomou conta de seu coração. Ela não estava apenas presa a um homem. Estava presa em uma teia de segredos obscuros e histórias não contadas que ameaçavam sua liberdade. Enquanto a noite se encerrava, uma atmosfera tensa pairava no ar. Laura sentiu um arrepio. Será que Rafael apenas a desejava como uma peça de um tabuleiro maior? E quando ela, despretensiosamente, perguntou a Rafael sobre a herança, ele desviou o olhar, revelando um aspecto sombrio que ela nunca tinha notado. Naquele momento, um telefonema inesperado interrompeu seus pensamentos, e a voz do outro lado soou misteriosa. Em quem ela poderia confiar? O que mais estava escondido? Com um olhar agora fixo na escuridão que se formava à sua frente, a jovem se sentiu presa entre o peso de suas obrigações e a urgência de buscar seu verdadeiro destino. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura sentia um frio intenso ao perceber que havia algo de muito errado. O telefone que interrompeu seus pensamentos continuava a tocar. Seus instintos gritavam para que ela fugisse daquela situação. Era como se algo sombrio estivesse prestes a se revelar. Mas antes que pudesse processar isso, um estalido estrondoso ecoou do lado de fora do restaurante. O barulho foi como um tiro no silêncio, e a conversa ao redor parou. Vários rostos se viraram em direção à porta, e uma nuvem de confusão e pânico começou a se espalhar entre os frequentadores. Laura se levantou, o coração batendo desenfreado. O que estava acontecendo? Rafael tinha abandonado a mesa, correndo para ver o que se passava. E então ela viu. Quando se aproximou da janela, o que ela avistou fez seu estômago revirar. Um carro em chamas iluminava a noite como uma fogueira macabra. Pessoas começaram a correr para longe. Gritos e risadas nervosas colidindo no ar. Ela não conseguia compreender. A cena era surreal. Na mesma hora, a expressão no rosto de Sofia mudou. Ela ficou pálida, os lábios tremendo, como se soubesse de algo que Laura não sabia. Antes que pudesse perguntar, Laura ouviu um murmurinho, um nome sendo sussurrado entre os convidados. Fortuna. O que isso significava? Por que esse nome parecia tão carregado de significado? Uma sensação de perigo iminente tomou conta de Laura. Algo muito maior estava acontecendo ali, e ela estava no centro disso. Foi então que houve uma explosão, e as luzes do restaurante piscavam, antes de se apagarem completamente. Um caos tomou conta. As pessoas começavam a empurrar umas às outras, buscando a saída. Laura se sentiu desorientada. A realidade dela estava desmoronando. Rafael voltou correndo, a palidez em seu rosto revelando um terror que ela nunca tinha visto antes. Ele a puxou pelo braço, sua voz firme e urgente. Precisamos sair daqui, agora! Mas o que está acontecendo? Laura perguntou, tentando desvencilhar-se da confusão. Rafael hesitou. Seu olhar carregava um sentimento que ela não conseguia decifrar. Medo ou culpa? Só vá! Ele gritou, com uma intensidade que fez seu coração parar. Laura o seguiu, sentindo seu corpo se mover quase que autonomamente. Mas uma parte dela ainda se perguntava se deveria confiar naquele homem que conhecia tão bem, mas que, naquele momento, lhe parecia um estranho. Quando finalmente conseguiram sair, o ar fresco da noite parecia um alívio momentâneo. Mas o que Laura viu nas ruas era o que a apavorava mais. A cidade estava em chamas, e a escuridão ao redor era iluminada por mais carros destruídos. Olhando para os rostos ao seu redor, Laura notou uma expressão, reconhecimento no olhar de algumas pessoas. Alguém gritou um nome e outra vez, Fortuna. Quem é Fortuna? Ela disse, em meio ao caos, mas Rafael não respondeu. E olhou por sobre o ombro, seu rosto se contorcendo em um misto de desconforto e desespero. Nesse momento, a verdade começou a se desdobrar na mente de Laura, como uma linha de dôminos, prestes a cair. O que se escondia atrás do noivado, das expectativas da família, das promessas feitas. E antes que pudesse formular uma nova pergunta, um grupo de figuras encapuzadas surgiu do nada, cercando-os com intenções sombrias. Rafael virou-se de novo, seus olhos agora transbordando de uma verdade que Laura nunca imaginou. Laura, há coisas que você precisa saber. O que ele estava prestes a revelar poderia destruir tudo o que ela conhecia. A vida dela estava prestes a mudar para sempre. Em um instante,
com o destino parado na linha tênue entre amor e traição. Laura sentiu seu mundo desabar. As figuras encapuzadas cercavam eles como predadores. O coração dela estava acelerado, batendo tão forte que quase podia ouvir Rafael. Mas por que ele parecia tão instável? Esse não era o homem seguro que ela conhecia. Um dos encapuzados deu um passo à frente, puxando o capuz para trás, revelando um rosto que Laura nunca esperou ver. Era seu irmão, Daniel, que ela acreditava estar fora da cidade, longe dos problemas da família. Daniel? Laura mal conseguiu sussurrar. A surpresa se transformou em confusão e medo. Você não deveria estar aqui, disse Rafael. O tom em sua voz era mais de culpa do que de raiva. O que estava acontecendo? A cada instante, a verdade parecia mais distante, uma miragem fora de alcance. O olhar de Daniel estava fixo em Rafael, e a tensão entre eles era palpável. Você arruinou tudo, Rafael. Não deveria ter se envolvido com ela. Laura não entendia. O que você está dizendo? Sua voz tremia. Uma parte dela queria correr, se afastar de tudo. Outra queria respostas. O que está acontecendo? Antes que Daniel pudesse responder, uma explosão à distância fez todos saltarem. O chão tremeu sob seus pés e as luzes da cidade piscaram mais uma vez. Gritos ecoaram em meio ao caos. O pânico tomou conta, mas Rafael pareceu encontrar um foco. Venha! Temos que ir! Ele puxou Laura, a mão dele apertando o braço dela com força. Se eles quisessem escapar, precisavam se mover rápido. No entanto, Daniel estava em pé, desafiador. Você não pode levar ela. Você sabe o que isso significa, não sabe? As palavras dele reverberaram na mente de Laura como um eco aterrorizante. O que Rafael sabia? O que estava escondido nesse noivado que parecia ser apenas um conto de fadas? E então, em meio a tudo isso, uma mulher com um vestido branco apareceu. Era Sofia. Laura a reconheceu instantaneamente, mas sua expressão estava distante, saturada de dor. Laura, você precisa saber. Fortuna não é apenas um nome. É um legado. Rafael! Ele está preso nisso! Laura sentiu o chão sumir sob seus pés. O que Sofia estava insinuando? A mulher se aproximou com passos cautelosos. Rafael não pode ser totalmente confiável. Ele mente. Ele tem uma conexão mais profunda do que você imagina. A palavra mentira cortou como uma faca. Olhando para Rafael, Laura viu um homem que já não parecia o mesmo. O olhar dele estava entre a culpa e o pavor, como se um abismo estivesse se abrindo entre eles. Rafael, isso é verdade? Ela quase não conseguiu perguntar. Ele hesitou, mas não negou. Então tudo ficou claro. Laura começou a entender. Você está preso a essa fortuna, não é? E eu sou só uma peça no seu jogo? O desespero permeou sua voz. Rafael baixou a cabeça. Era como se a verdade tivesse arrastado a vida deles para a escuridão. Diante de todos, em meio ao caos e ao pânico, um grito ecoou. Fortuna está vindo! A multidão começou a correr, mas Laura parou. Daniela e Sofia estavam lá, e Rafael, que agora parecia um estranho, estava à sua frente. A bruxa do destino estava prestes a desferir seu golpe final. O que mais estava escondido? Qual era o real propósito desse noivado? O que mais estava por trás dessa fortuna? Laura começou a sentir que se a verdade não viesse à tona agora, tudo o que conhecia estaria perdido para sempre. E com isso, um novo pesadelo se iniciava.
O destino da sua vida, entre amor e traição, estava mais confuso do que nunca. Laura sentiu seu mundo desabar. As figuras encapuzadas cercavam eles como predadores. O coração estava acelerado, batendo tão forte que quase podia ouvir. Rafael, pálido e assustado, olhou para cada direção em busca de uma saída. Laura, por favor, ele implorou. Não se afaste de mim. Mas por que ele parecia tão instável? Esse não era o homem seguro que ela conhecia. Um dos encapuzados deu um passo à frente, puxando o capuz para trás, revelando um rosto que Laura nunca esperou ver. Era seu irmão, Daniel, que ela acreditava estar fora da cidade. Daniel? Laura mal conseguiu sussurrar, surpresa e confusa. Você não deveria estar aqui? Disse Rafael, o tom de sua voz carregando mais culpa do que raiva. O olhar de Daniel estava fixo em Rafael, e a tensão entre eles era palpável. Você arruinou tudo, Rafael. Não deveria ter se envolvido com ela. Laura só queria entender o que está acontecendo. Sua voz tremia, repleta de angústia. Uma parte dela queria correr. Outra implorava por respostas. O que aconteceu? Antes que Daniel pudesse responder, uma explosão à distância ecoou, fazendo todos saltarem. O chão tremeu sob seus pés. Gritos de pânico começaram a ecoar. O caos tomou conta, mas Rafael pareceu encontrar um foco. Venha, temos que ir. Ele puxou Laura, e a mão dele segurou o braço dela com força. Algo dentro dela gritava para parar, para buscar respostas. Mas Daniel não deu chance. Você não pode levar ela. Você sabe o que isso significa, não sabe? As palavras dele reverberaram na mente de Laura de forma aterrorizante. O que Rafael sabia? O que estava escondido nesse noivado que parecia ser apenas um conto de fadas. E então, em meio a tudo isso, uma mulher pálida apareceu. Era Sofia. Laura a reconheceu imediatamente, mas a expressão dela estava distante, saturada de dor. Laura, você precisa saber. As palavras falharam por um momento, como se a dor a impedisse de continuar. Fortuna não é apenas um nome, é um legado. Rafael, ele está preso nisso. As últimas palavras de Sofia flutuaram no ar como um pesadelo. Laura se sentiu tonta, tentando juntar as peças. Você está preso a essa fortuna, não é? E eu sou só uma peça no seu jogo? Desespero em sua voz. Rafael abaixou a cabeça. E Laura soube que a verdade estava se desnudando. Espere! Daniel interrompeu, o olhar fixo em Sofia. Você não deveria estar aqui. A tensão estourou como um balão. Laura mal tinha tempo para processar. Uma explosão à distância fez todos saltarem novamente. Luzes cortando o céu noturno, sem aviso. E então a verdade veio como um raio. É você! Gritou Rafael, apontando para Sofia. Você traiu nossa família! Laura olhou entre os dois, a confusão se transformando em horror. O que você fez? Perguntou Sofia, a voz tremendo. Não era para ser assim. Laura sentiu o chão se abrir debaixo dela. Sofia estava presa em algo mais profundo. Era um jogo, uma armadilha que ninguém previa. Rafael e sua ligação com Fortuna, as implicações do noivado. Tudo fazia sentido, mas às avessas. O que foi que você fez? Laura perguntou a Sofia, quase em um sussurro. A mulher balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Você não entende, Laura. Fortuna está buscando vingança. Nossa família, nós somos parte disso. E a cada palavra o terror crescia. O que mais estava escondido? O que Sofia sabia que abalava tudo? E quando mais uma vez parecia que não havia saída, um grito ecoou. Fortuna está vindo!
A multidão começou a se dispersar, e em meio ao caos, Laura parou. Ela olhou para o rosto familiar de Daniel. Ele havia se virado, uma expressão de determinação definida e sombria. Você precisa saber a verdade antes que tudo acabe, Laura. Você é a chave. E essa parte da família que você não imaginava. As palavras pesadas caíram sobre ela como uma tempestade. Laura se sentiu perdida entre amor e desesperança. O legado de fortuna estava mais próximo do que acreditava. E antes que pudesse digerir tudo, figuras encapuzadas emergiram das sombras, e a noite se tornava um labirinto de enigmas e traições. Laura estava no centro disso tudo, sem saber se conseguiria escapar ou se iria se perder ainda mais. A tensão no ar era palpável. Laura olhou para Daniel, seu irmão que tinha aparecido do nada, e para Rafael, que estava ao seu lado, transformado em um estranho. O caos ao redor parecia um mero eco distante, em comparação com o que estava acontecendo ali. O que significa ser a chave? Laura perguntou, o nó na garganta dificultando sua respiração. Não posso explicar agora, Daniel ressoou, os olhos ardendo com um fervor que Laura nunca tinha visto antes. Você está no centro de algo muito maior, Laura. Fortuna não está apenas ligada ao seu noivado. Ela está ligada ao nosso passado, à nossa família. Os rostos ao redor estavam tensos, e enquanto o pânico crescia, Laura percebeu que não era a única com medo. Sofia estava encolhida, longe de qualquer iluminação, como uma sombra fluida. Laura! Ela gritou, sua voz aflita. Preciso que você confie em mim. Há muito mais em jogo do que você imagina. Antes que Laura pudesse digerir aquelas palavras, um cheiro queimado invadiu suas narinas. Um carro próximo havia explodido, iluminando a cena como um relâmpago, fazendo todos cercarem seus rostos. Precisamos ir! Gritou Rafael, arrastando Laura de volta ao presente. O perigo estava mais próximo do que nunca. Então, uma figura encapuzada se destacou entre a multidão. Era um homem de postura autoritária. E quando se virou, um grito horrorizado escapuliu da garganta de Laura. Pai! A revelação desfez seu mundo. Ele não estava apenas envolvido. Ele era parte do conflito que o cercava. O olhar de seu pai era sombrio e determinado. Você não deveria estar aqui, Laura. Ele gritou, e seu tom fez o coração dela disparar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas com um desfecho que Laura não estava pronta para encarar. Justifique-se! Daniel gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. O que você está fazendo com Fortuna? O que você escondeu de nós? O silêncio que se seguiu era opressor. O pai de Laura olhou para Rafael e então para Laura. Havia medo em seu olhar, mas também uma severidade que a fazia tremer. Eu fiz o que era necessário, ele começou, a voz falhando. Mas nunca pensei que isso chegaria a você. Como você pôde nos envolver nisso? Laura não conseguia controlar a raiva que brotava. Como você pôde esconder isso da gente? Eu só queria proteger vocês, proteger você. Ele olhou incrédulo, como se acreditasse que suas intenções eram válidas. Mas a lealdade dela se dividia entre amor e desconfiança. Laura não estava apenas lidando com o brilho sombrio da família, mas estava no meio de uma traição que poderia acabar com tudo que ela conhecia. E de repente, num movimento inesperado, uma explosão ecoou mais uma vez, desta vez mais próxima. As luzes todas se apagaram instantaneamente e as sombras se espalharam. O seu pai, Rafael, Daniel e Sofia estavam ao seu redor, mas nenhum deles parecia confiável. O que mais estava escondido? O coração de Laura saltou.
Percebeu que estava presa em uma teia intrincada de segredos e mentiras. Lágrimas escorriam enquanto o caos se tornava total. Alguém gritou seu nome: Laura! E então ela viu. A silhueta de uma mulher saiu da escuridão. Mas não era qualquer mulher. Era uma figura familiar. Uma lembrança esquecida que a deixou paralisada. Era a mãe de Laura, desaparecida há anos. Agora ali, com uma expressão vazia. Eu precisava que você soubesse a verdade, ela disse, a voz tremendo. Fortuna é maior do que todos nós juntos. Uma onda de choque a envolveu. O que sua mãe estava dizendo? O que mais estava destinado a ser revelado? E qual era a verdadeira natureza das alianças familiares que pareciam fazer tudo desabar? Laura ficou sem palavras. Aquela era a reviravolta que ela nunca esperaria. Um novo mistério havia surgido, desafiando tudo o que ela acreditava saber sobre sua família e seu destino. O que mais estava prestes a desmoronar na vida dela? Laura estava paralisada, a voz de sua mãe ecoando na mente como um sininho distante. Fortuna é maior do que todos nós juntos. Uma onda de confusão e desespero tomou conta dela. A mãe, que sempre acreditou estar morta, estava bem ali diante dela. E a única certeza que havia em sua vida agora parecia virar poeira. Os rostos ao redor estavam congelados em horror, enquanto a cidade continuava a arder em meio ao caos. Rafael, Daniel e Sofia estavam como sombras, suas expressões oscilando entre medo e incredulidade. Mãe, como? Por que você nunca voltou? Laura gaguejou, o coração martelando no peito. Não é hora para perguntas, a mãe exclamou, mas o tom dela era mais urgente do que estranho. Temos que sair agora. Eles estão vindo. Quem está vindo? Laura perguntou, a voz entrecortada. Rafael segurou sua mão. E a sensação do toque dele era um misto de conforto e angústia. Mas a conexão estava se desfazendo enquanto o pânico começava a se espalhar como fogo. Essa é a armadilha de Fortuna. Daniel interrompeu, sua voz tensa. Ela sempre esteve um passo à frente, controlando tudo. E agora você, Laura, se tornou o alvo principal dela. O olhar dele se fixou em sua mãe, o ressentimento evidente. Você conseguiu arrastá-la para isso. A revelação despedaçou ainda mais o frágil coração de Laura. O que a mãe fez para estar tão conectada a tudo isso? Mas eu não quero estar envolvida nisso. Não sou parte desse legado, disse, as palavras saindo em um fluxo apressado, quase como um grito. Uma nova explosão fez com que todos saltassem. O brilho iluminou os rostos contrastantes, e em meio a tudo isso, os encapuzados surgiram novamente, agora com mais intensidade, determinação nos olhares. Laura percebeu que não se tratava apenas de um confronto qualquer. Havia algo pessoal ali. Seus instintos gritavam que todos ali estavam ligados de forma mais profunda do que ela acreditava. Laura, corra! A mãe dela gritou, puxando-a firmemente. Mas antes que pudesse agir, uma sombra se projetou em direção a elas. A figura encapuzada se acercou brutalmente e, em um movimento rápido, retirou a capa. A expressão que Laura viu a fez paralisar. Não era apenas uma figura qualquer. Era um velho amigo de infância, Miguel, que havia desaparecido anos atrás. Miguel, o que está acontecendo? A incredulidade formava um nó na garganta dela. Laura, você não entende! Eu sei como Fortuna funciona e todos nós estamos presos em uma teia que se estende por gerações. Ele expeliu, ofegante, ao mesmo tempo em que olhava com pavor para os encapuzados que cercavam o grupo. Você, a mãe de Laura hesitou, seu olhar fixo no garoto que um dia foi amigável. Você é parte disso também? Sim, eu sempre estive, Miguel respondeu, com um grave sotaque de desespero. E agora eles querem você.
Fortuna sabe que você é a chave e, se conseguir, acabará com todos nós. A revelação do amigo ecoou como uma bomba na mente de Laura. As peças começaram a se encaixar e o chão sob seus pés parecia desmoronar. Por que você nunca me disse? Sua voz estava trêmula, a dor estampada em seu rosto. Eu não sabia como. Estamos sendo vigiados. Miguel gritou, e nesse momento, Laura percebeu que a situação era mais periculosa do que imaginava, mais ligada a ela do que qualquer um pudesse ter previsto. Então, a mãe de Laura se adiantou, olhando entre os rostos conhecidos. Não podemos mais confiar em ninguém. Fortuna tá jogando conosco. O nó entre todos aqueles personagens estava se apertando como um cabo de guerra. Esse laço poderia se romper a qualquer instante. Precisamos sair daqui. Vamos para o antigo esconderijo. Daniel sugeriu, o olhar dele determinado. Que esconderijo? Laura perguntou confusa. E o que você está falando? Nesse momento, a realidade gelatinosa em que estavam mergulhados tornou-se mais espessa. O que mais estava escondido? Mas a resposta veio enrolada em gritos e movimento. Os encapuzados estavam se aproximando e a adrenalina disparou. Com uma explosão de coragem, Laura virou-se para Rafael, a conexão entre eles parecendo mais valiosa do que antes. Precisamos ir juntos. Se formos divididos, estaríamos perdidos. Confie em mim, ele sussurrou, a intensidade nos olhos dele fazendo corações dispararem. E antes que pudesse se colocar em movimento, uma sombra mais escura se ergueu entre eles. Ninguém está saindo. A voz cortante e autoritária penetrava o ar como um punhal. Laura trincou os dentes, convencida de que deveria lutar por sua verdade e aqueles que amava. Mas a verdade estava se desdobrando em um padrão complexo e o que significava ser a chave estava longe de ser resolvido. No sussurro da noite, o relógio da vida de Laura parecia correr para um final inesperado. E a única coisa que ela sabia era que ao enfrentar Fortuna, sua vida jamais seria a mesma. Uma nova era de confrontos e segredos estava prestes a deslanchar. Laura estava paralisada, a voz de sua mãe ecoando na mente como um sininho distante. Fortuna é maior do que todos nós juntos. A onda de confusão e desespero tomou conta dela. A mãe, que sempre acreditou estar morta, estava bem ali, diante dela, e a única certeza que havia em sua vida agora parecia virar poeira. Os rostos ao redor estavam congelados em horror, enquanto a cidade continuava a arder em meio ao caos. Rafael, Daniel e Sofia estavam como sombra. Por que você nunca voltou? Laura gaguejou, o coração martelando no peito. Não é hora para perguntas, a mãe exclamou, mas o tom dela era mais urgente do que estranho. Temos que sair agora. Eles estão vindo. Quem está vindo? Laura perguntou, a voz entrecortada. Rafael segurou sua mão, e a sensação do toque dele era um misto de conforto e angústia. Mas a conexão estava se desfazendo, enquanto o pânico começava a se espalhar como fogo. Essa é a armadilha de Fortuna. Daniel interrompeu, sua voz tensa. Ela sempre esteve um passo à frente, controlando o tubo. E agora você, Laura, se tornou o alvo principal dela. O olhar dele se fixou em sua mãe. O ressentimento evidente. Você conseguiu arrastá-la para isso. A revelação despedaçou ainda mais o frágil coração de Laura. O que a mãe fez para estar tão conectada a tudo isso? Mas eu não quero estar envolvida nisso. Não sou parte desse legado, disse, as palavras saindo em um fluxo apressado, quase como um grito.
Uma nova explosão fez com que todos saltassem. O brilho iluminou os rostos contrastantes e, em meio a tudo isso, os encapuzados surgiram novamente, agora com mais intensidade, determinação nos olhares. Laura percebeu que não se tratava apenas de um confronto qualquer. Havia algo pessoal ali. Seus instintos gritavam que todos ali estavam ligados de forma mais profunda do que ela acreditava. Laura, corra! A mãe dela gritou, puxando-a firmemente. Mas antes que pudesse agir, uma sombra se projetou em direção a elas. A figura encapuzada se acercou brutalmente e um movimento rápido retirou a capa. A expressão que Laura viu a fez paralisar. Não era apenas uma figura qualquer. Era um velho amigo de infância, Miguel, que havia desaparecido anos atrás. Miguel? O que está acontecendo? A incredulidade formava um nó na garganta dela. Laura, você não entende. Eu sei como fortuna funciona. E todos nós estamos presos em uma teia que se estende por gerações. Ele expeliu, ofegante, ao mesmo tempo em que olhava com pavor para os encapuzados que cercavam o grupo. Você, a mãe de Laura, hesitou, seu olhar fixo no garoto que um dia foi amigável. Você é parte disso também? Sim, eu sempre estive. Miguel respondeu, com um grave sotaque de desespero. E agora eles querem você. Fortuna sabe que você é a chave e, se conseguir, acabará com todos nós. A revelação do amigo ecoou como uma bomba na mente de Laura. As peças começaram a se encaixar e o chão sob seus pés parecia desmoronar. Por que você nunca me disse? Sua voz estava trêmula, a dor estampada em seu rosto. Eu não sabia como. Estamos sendo vigiados. Miguel gritou. E nesse momento, Laura percebeu que a situação era mais periculosa do que imaginava. Mais ligada a ela do que qualquer um pudesse ter previsto. Então a mãe de Laura se adiantou, olhando entre os rostos conhecidos. Não podemos mais confiar em ninguém. Fortuna está jogando conosco. O nó entre todos aqueles personagens estava se apertando como um cabo de guerra. Esse laço poderia se romper a qualquer instante. Precisamos sair daqui. Vamos para o antigo esconderijo. Daniel sugeriu, o olhar dele determinado. Que esconderijo? Laura perguntou, confusa. E o que você está falando nesse momento? A realidade gelatinosa em que estavam mergulhados tornou-se mais espessa. O que mais estava escondido? Mas a resposta veio enrolada em gritos e movimento. Os encapuzados estavam se aproximando e a adrenalina disparou. Com uma explosão de coragem, Laura virou-se para Rafael. A conexão entre eles parecendo mais valiosa do que antes. Precisamos ir juntos. Se formos divididos, estaremos perdidos. Confie em mim, ele sussurrou. A intensidade nos olhos dele fazendo corações dispararem. E antes que pudesse se colocar em movimento, uma sombra mais escura se ergueu entre eles. Ninguém está saindo! A voz cortante e autoritária penetrava o ar como um punhal. Laura trincou os dentes, convencida de que deveria lutar por sua verdade e aqueles que amava. Mas a verdade estava se desdobrando em um padrão complexo, e o que significava ser a chave estava longe de ser resolvido. No sussurro da noite, o relógio da vida de Laura parecia correr para um final inesperado. E a única coisa que ela sabia era que, ao enfrentar Fortuna, sua vida jamais seria a mesma. Uma nova era de confrontos e segredos estava prestes a deslanchar. Nesse momento intenso, a figura do capuz avançou, revelando um rosto que todos conheciam, mas ninguém esperava. Era a avó de Laura, a mulher que todos acreditavam perdida no passado em um trágico acidente. Laura! A voz dela estava carregada de desespero.
Fortuna não é apenas uma história, ela é seu destino. E você nasceu para isso. Um choque percorreu a sala. Laura estava sem palavras. O que você quer dizer? Ela perguntou, o coração acelerando. Eu cometi um erro, e agora todos nós pagamos por isso. Você deve escolher, Laura. Você pode erguer as paredes da nossa família, ou derrubá-las. Mas saiba, muitas vidas dependem de sua decisão. A tensão na sala era palpável. E a verdade de que Fortuna não era apenas uma entidade, mas uma força que moldava suas vidas, passou a ser mais real do que nunca. Era uma escolha que poderia tripudiar sobre as cartas que estavam na mesa. Laura olhou para cada um ali. Rafael, Daniel, Miguel, sua mãe. O peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros. A pergunta ficou no ar. Qual era o preço que ela iria pagar? E mais ainda, a escolha dela a levaria para a salvação ou para a ruína? Laura estava paralisada, com o coração aos pulos. A voz da mãe cortava o ar, carregada de urgência. Fortuna é maior do que todos nós juntos. Como? Como ela estava ali? A cidade ardia em caos ao redor, mas o que importava era o que estava prestes a se revelar. Mãe, você tem que nos explicar, Laura implorou, a angústia martelando sua mente. Não é hora para perguntas, gritou a mãe, puxando-a pelo braço. Eles estão vindo. Quem está vindo? O medo engoliu a voz de Laura. Rafael segurou sua mão firme. Foi um gesto pequeno, mas que ainda assim trouxe um pouco de conforto. Essa é a armadilha de Fortuna. Daniel entrou com determinação na voz. Ela sempre teve um passo à frente, e agora você, Laura, virou o alvo. O olhar de sua mãe se intensificou e um vento frio passou entre eles. Todos nós estamos em perigo. Fortuna quer sua alma, Laura. Você nasceu para isso. As palavras da mãe se arrastaram, como se pesassem toneladas. Mas e se eu não quiser? A bravura de Laura esmoreceu. Como ela poderia ser uma peça em um jogo tão sombrio? Mas antes que pudesse processar mais, uma sombra se projetou entre eles. Você não pode sair. A voz era cortante. Os encapuzados se aproximaram e a ansiedade cresceu como uma bola de neve. Laura virou-se para a figura que se revelava, e a visão a paralisou. Era sua avó, a mulher que todos pensavam perdida. Laura, o desespero escorreu da voz dela. Precisamos te proteger. Como assim? Você não estava morta? A incredulidade a invadiu. Você foi embora. Nós sofremos tanto. Eu fiz o que tinha que fazer. A avó respirou fundo. Fortuna se alimenta de desespero. Não quero que você passe pelo que eu passei. Laura, ela tá vindo! Miguel gritou, seus olhos arregalados. O que você tem que entender é que Fortuna não é só um nome. Ela é uma entidade que controla o destino. Eles querem você para uma oferta de sacrifício. Calma, o que você está dizendo? A cada palavra, Laura sentia a desgraça se aproximar, como se uma tempestade se preparasse para explodir. E então, no meio daquela confusão, um baque profundo ressoou. O chão tremeu e todos os olhares se viraram para a entrada do restaurante. Uma figura emergiu do caos. A mulher que todos conheciam muito bem, mas que ninguém esperava ver. Era Fortuna com seu olhar gélido e sorriso enigmático. Eu finalmente encontrei o que procurava. Sua voz ecoou pela sala como um trovão. Laura, você é a chave. Você sempre foi. Mas a intensidade das palavras dela fez o ambiente tremer. Quem era realmente Fortuna? Os laços familiares, as traições, os sacrifícios. Tudo fazia parte de um jogo que Laura não compreendia. A tensão estourou como um balão. Do nada, Rafael começou a tremer. Laura, eu não posso!
A avó dela olhou com horror. Você estava do lado dela o tempo todo. Não, eu não sabia, Rafael bradou, mas a desconfiança estava plantada. O caos se espalhou. Fortuna levantou a mão e uma energia densa começou a circular entre todos ali. Vocês não têm ideia do poder que está em jogo. E como uma revelação brutal, Rafael desabou no chão. O olhar que antes tinha era agora vazio. Eu sou o... Laura ficou paralisada ao ver sua conexão com ele desmoronar em um trecho de dor e perda. Teve certeza de que em um instante tudo havia mudado. Eu sou um traidor. Rafael soltou e a verdade cortou o silêncio. Uma onda de choque percorreu o ambiente. Os laços que pareciam firmes agora estavam se desintegrando. Laura sentiu o mundo desabar, sobretudo a vida que conhecia. Ser a chave nunca pareceu tão pesado. O que mais estava por vir? E então tudo escureceu. Um novo pesadelo se formava, com uma escolha amarga sobre a mesa. Como lutar contra a fortuna, quando aqueles que amava estavam enredados em suas tramas? Laura ficou paralisada, o sentimento de traição queimando como fogo. Laura estava paralisada, a realidade se despedaçando ao seu redor. O olhar de Rafael havia se apagado. O que ele tinha feito? Como ele poderia ser um traidor? A expressão de desprezo da mulher à sua frente. Fortuna a fez sentir um frio cortante. Mentes, corações e segredos empilhados um sobre o outro, como peças de dominó prestes a se desmoronar. E então, tudo estourou em um momento de pura revelação. Rafael, qual é a sua conexão com ela? A voz de Lena, a mãe de Laura, soou estridente, quase se perdendo na tensão do ambiente. Você foi parte disso desde o início. E nesse instante, um grito de dor ecoou. Miguel, que estava próximo a Laura, caiu, a mão segurando o peito. Não! Ela gritou, mas o barulho ao redor abafou. Os encapuzados se moveram como sombras, cerrando o cerco. Tensão, pânico, o caos tomou conta e o espaço parecia encolher. Laura sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo com Miguel? Ele estava ali e agora, no chão, quase sem vida. Todo mundo estava perdido em meio ao horror. Levante-se! Laura gritou, mas não havia resposta. Era como se tudo estivesse girando. E na multidão, Rafael olhou para ela. O pânico em seus olhos, uma mistura de culpa e medo. Desculpe, eu não queria que isso acontecesse, disse ele. Mas suas palavras cortaram o ar como facas. Como ele pode? Com uma mão trêmula, Laura sentiu o peso da escolha sobre ela. Fortuna avançou, um sorriso cruel em seus lábios. Viu? Seu amor é sua fraqueza. Ele nunca foi digno de você. As palavras dela ressoavam como uma maldição. Uma angústia sufocante começou a se formar no peito de Laura. Como ela poderia ter confiado em Rafael? E agora a vida de Miguel estava em risco. Parem! Nós podemos resolver isso, Daniel gritou. Você não pode levar mais ninguém. Mas Fortuna só riu. Uma risada que ecoou como um trovão, alimentando o caos com a certeza de uma tempestade. E então, entre o tumulto, uma figura conhecida apareceu. Era a avó de Laura, e seu rosto estava coberto de um véu de desespero. Eu fiz uma escolha errada, Laura, mas não posso deixar você se perder também. Ao dizer isso, a avó sacou um objeto brilhante de dentro de sua vestimenta. Uma pequena caixa dourada que refletia a luz de forma arrepiante. Esse objeto é a chave,
a avó disse, a voz firme, mas carregada de emoção. A chave para desfazer a maldição da fortuna. O impacto das palavras foi quase físico. Laura sentiu o chão balançar de novo, realidade se sobrepondo. Mãe, não seja tola! Fortuna rebateu, um olhar de ódio dirigindo-se à avó. Você sabe o que acontece se essa caixa for aberta? Eu não me importo mais. A avó respondeu, uma determinação que Laura nunca tinha visto antes. O destino de nossa família não pode ser decidido por você, Fortuna. A tensão entre elas era quase palpável, como um fio prestes a se romper. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma nova explosão estourou. As paredes do restaurante tremeram, e Laura sentiu o chão se desmoronar. Luzes piscavam, e a multidão saiu correndo em pânico. O espaço ficou escuro. Apenas as chamas do caos iluminavam o cenário macabro. E foi então que tudo se transformou. Do meio da escuridão, Laura ouviu um sussurro familiar. Laura, é hora de escolher o seu caminho. Era a voz da sua mãe, ecoando com uma força que cortou o ruído ao seu redor. O que era isso? A conexão dela com sua mãe, que se achava perdida, sempre tão distante, agora estava tão presente. Laura virou-se, o coração acelerado. O que você quer dizer? O que devo fazer? E ela percebeu que nas mãos dela, a caixa dourada pulsava com uma energia desconhecida. O que ela poderia soltar? O que estaria dentro? Tempo está se esgotando. Gritou Miguel, enquanto lutava para se levantar. Fortuna não perde tempo, Laura. Você precisa escolher. Laura olhou para Rafael, então para sua avó, e depois para Fortuna. As peças do quebra-cabeça estavam todas à vista, mas a verdade era mais cruel do que qualquer um poderia imaginar. Uma escolha, um ato que poderia alterar tudo. E no fundo de si, Laura sabia. Esta não era somente uma questão de família. Era sobre o que ela realmente desejava e quem ela estava disposta a sacrificar. O caos ao redor parecia estar longe, mas no fundo, uma faísca de esperança persistia. O que aconteceria se ela abrisse a caixa? O tempo corria, e a pergunta ecoava em sua mente. Ela seria capaz de lidar com a verdade, independente do que ela fosse. A tempestade estava prestes a estourar, e sua vida nunca mais seria a mesma. Laura segurou a caixa dourada nas mãos. Uma corrente de incerteza percorrendo seu corpo. Todo o caos ao seu redor parecia ter tomado uma pausa, como se o mundo esperasse ansiosamente por sua decisão. A avó, agora em pé ao seu lado, olhava com esperança. Você precisa fazer isso, Laura. É nosso único caminho. Fortuna avançou, uma sombra ameaçadora que oprimia a atmosfera. Você realmente acha que uma simples caixa pode mudar o que está destinado a acontecer? Sua história já foi escrita. Sua voz soava como uma tempestade, uma força que forçava os sussurros da dúvida a ecoarem na mente de Laura. Mas dentro dela, algo começou a despertar. As lembranças de quem ela era, das dores que suportou e das pessoas que amava. Ela não estava sozinha. Miguel, Daniel, Rafael, sua mãe, todos haviam lutado por ela. E isso significava algo. Com um movimento brusco, Laura abriu a caixa. Um brilho intenso emitiu dela, iluminando o rosto de cada um na sala. Em um instante, tudo ficou claro. A história, os sacrifícios, a conexão com Fortuna. Não sou uma peça de um tabuleiro, e não aceitarei ser usada como tal. O brilho aumentou, envolvendo todos em um manto luminoso.
Fortuna hesitou, olhando para Laura como se visse pela primeira vez. Você não pode. Isso não é como deve ser. Suas palavras tremiam. Era a primeira vez que a onipotente Fortuna parecia vulnerável. Laura sentiu o poder da luz correr por suas veias. Essa é a minha escolha! A voz dela ressoou, firme e clara. As memórias da avó, da dor e da perda se misturaram em um crescendo libertador. O brilho expandiu-se, deslizando de suas mãos e envolvendo todos. Uma onda de energia pura começou a reverter as mentiras, os medos e a maldição que tinham oprimido sua família por gerações. As paredes do restaurante tremeram novamente, mas não era apenas o caos do mundo exterior. Era a luz expelindo as trevas. Fortuna recuou, seus olhos se fixando em Laura, em desespero. Isso não acaba aqui! E com um grito, ela desapareceu na escuridão. Quando o brilho diminuiu, a sala estava em silêncio. Laura olhou em volta, cada rosto refletindo alívio. Rafael se adiantou, os olhos marejados. Eu sinto tanto por tudo o que fiz. Não sabia. Me perdoe. Laura respirou fundo, a dor ainda presente, mas agora misturada com uma nova sensação de esperança. Eu não posso esquecer, mas podemos começar de novo. Ela sorriu levemente, reconhecendo que o caminho seria longo, mas que ainda havia uma chance de reconstruir as relações rompidas. Miguel se levantou, ainda um pouco fraco. Você foi incrível, Laura. Você salvou todos nós. A avó colocou um braço ao redor de Laura. Minha querida, você é mais forte do que jamais soube. Suspeito que tenha acabado com o ciclo de Fortuna. Enquanto todos começavam a se recuperar, uma nova conexão estava se formando. Laura percebeu que as verdades do passado eram pesadas, mas a luz que ela trouxe também era capaz de renovar. Um novo começo se desenhava diante deles. Mas a dúvida ainda pairava no ar. O que aconteceria agora? Fortuna poderia ter desaparecido, mas sua sombra poderia voltar, mais forte do que nunca. E Laura, como guardiã de seus descendentes, teria que ficar atenta. E assim, em meio às ruínas, um futuro ainda era possível, se eles estivessem prontos para enfrentá-lo. A vida nunca mais seria a mesma, mas a força de Laura e de sua família poderia ser a chave para um novo destino. E agora, eu preciso da sua ajuda. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar este conteúdo a alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. A história não acaba aqui. Obrigado por fazer parte dessa jornada.